Olá! Sejam bem-vindos ao canal, deixe seu like e se inscreva-se. Então vamos lá. 10 fatos sobre múmias egípcias antigas que você não sabia. Se você ouvir Antigo Egito, o que vem à sua mente? Talvez você veja a grande pirâmide de Gizé com a esfinge em primeiro plano, a máscara funerária de Tutancâmon ou algumas divindades com cabeça de animal. Ou talvez você tenha pensado em múmias. As múmias podem certamente ter vindo à sua mente, mas o quanto você realmente sabe sobre os famosos habitantes preservados do Antigo Egito? Eles são muito mais do que corpos envoltos em linho com os braços cruzados sobre o peito. Continue vendo o vídeo para ver o que mais você pode não saber sobre as múmias egípcias antigas. Top 10. O preço da mumificação. De acordo com os escritos de um viajante grego de 60 a 57 AC, custou um talento de prata, cerca de 30 kg, 66 libras, para a mumificação mais cara. Isso foi durante o período ptolomaico da história egípcia, quando houve algum conflito na dinastia, o que poderia ter resultado em inflação. O custo dos suprimentos de mumificação hoje, incluindo linho, carbonato de sódio desidratado, natrão, resina e incenso, totaliza cerca de $3.600. No entanto, ser mumificado hoje custa quase US$ 70 mil, e várias empresas realmente mumificam corpos de pessoas e animais de estimação. A mumificação de animais de estimação pode custar de $7 mil a mais de $100 mil. Em contraste, um funeral e um enterro nos Estados Unidos em 2017 custaram entre $7 mil e $10 mil em média, e a cremação custou cerca de $1.000. Top 9. Múmias medicinais. As múmias foram usadas como remédio de 400 d.C. até o século XIX. O conceito foi baseado no uso de betume natural, com o qual os europeus acreditavam que os egípcios eram mumificados. Isso era totalmente inútil como medicamento, pois os antigos egípcios usavam resina, que imita o betume, mas não traz benefícios à saúde. Na verdade, a resina provavelmente era melhor para consumir do que o betume, que foi recentemente descoberto como cancerígeno. Na Idade Média, os ricos compravam múmias moídas para usar como remédio, e a crença de que as múmias eram medicamente benéficas continuou no século XIX. Quando as múmias eram muito difíceis de adquirir, corpos desidratados de criminosos eram usados em seu lugar. Restos humanos também foram moídos e misturados com mel para criar um doce xarope medicinal. Em algumas ocasiões ao longo da história, as pessoas foram mumificadas em mel, um processo conhecido como melificação, especificamente com o propósito de serem transformados neste medicamento, alegadamente capaz de curar qualquer doença. Historicamente, em algumas regiões do mundo, líderes e sacerdotes eram mumificados em caixões de mel, mas sem a intenção de uso medicinal. Top 8. Múmias de animais. Os egípcios criavam animais para mumificá-los. Embora seja verdade que os egípcios mumificavam seus animais de estimação, eles também criavam animais e os matavam especificamente para fins de mumificação. Essas múmias eram oferendas tipicamente religiosas, pois os deuses egípcios estavam ligados a animais, e os animais às vezes eram considerados encarnações dos deuses. Por exemplo, a deusa Basta estava intimamente relacionada com os gatos. Os animais foram enterrados em caixões e túmulos especialmente para o deus ou deusa que simbolizavam ou eram significativos. Apesar da grande quantidade de múmias de animais produzidas no Antigo Egito, o cuidado era tomado na mumificação animal, mas não era comparável à mumificação humana, que era incrivelmente elaborada e demorada. A maioria das múmias de animais foi comprada por pessoas que faziam peregrinações a templos para deuses ou deusas específicos. Por uma taxa, os sacerdotes enterravam os animais no cemitério do templo como forma de homenagem a um deus ou deusa. Gatos, babuínos, peixes, crocodilos e touros estavam entre os animais que foram mumificados. Top 7. Providenciando para a vida após a morte. A mumificação foi sem dúvida o aspecto mais importante das práticas religiosas egípcias antigas. Os antigos egípcios acreditavam que a mumificação era necessária para obter acesso à vida após a morte. Eles acreditavam que depois que alguém morresse e fosse devidamente mumificado, eles teriam uso de seu corpo físico durante a jornada, razão pela qual preservavam os corpos dos falecidos. Parte dessa jornada foi o julgamento de Osíris, o deus da vida após a morte, e 42 juízes. Anubis, o deus da mumificação, guiaria o falecido em sua jornada, e Toto, o deus da sabedoria, pesava a alma do falecido. A alma também viajaria com Ra pela vida após a morte. A religião dos antigos egípcios era baseada na morte e na vida após a morte.
A prática cada vez mais elaborada da mumificação na verdade se tornou uma parte importante da economia do Antigo Egito, pois as múmias exigiam os serviços de cabeleireiros e esteticistas, bem como artesãos para construir sarcófagos, sem mencionar pirâmides e túmulos menos elaborados. Top 6. Cosmetologia de múmia. As múmias foram fortemente feitas para parecerem realistas, além de serem preservadas. Durante o processo de mumificação, os corpos das múmias eram coloridos. Os homens eram de cor vermelha e as mulheres de amarelo. Isso começou durante o terceiro período intermediário. As múmias tinham olhos falsos feitos de vidro ou pedra neste período, pequenas cebolas eram usadas anteriormente para criar a ilusão de olhos, e muitas vezes tinham perucas ou fios trançados em seus cabelos. As múmias do período tardio eram decoradas com folhas de ouro aplicadas diretamente na pele. Algumas formas de maquiagem moderna seguem a maquiagem egípcia antiga, incluindo o kohl, um delineador à base de carvão. Os antigos egípcios até pintavam as unhas das múmias para mumificação com uma forma de hena. O uso de hena como tatuagens era na verdade uma prática egípcia, antes de ser explorada na Índia. O faraó Ramsés foi encontrado com as unhas de uma cor alaranjada profunda, indicativa da presença de hena ou outro corante. Os esteticistas eram um aspecto importante da cultura egípcia e eram considerados próximos da deusa Hathor. As perucas eram outro aspecto da beleza no Antigo Egito que era parte integrante do processo típico de mumificação. Perucas, no entanto, não eram apenas para os mortos, já que muitos egípcios raspavam a cabeça. Top 5. Múmias naturais. Os antigos egípcios não começaram a usar procedimentos elaborados de mumificação até depois do desenvolvimento de sua civilização primitiva. Inicialmente, as múmias foram criadas naturalmente pelo ambiente desértico do Egito. Os mortos eram enterrados na areia, e o ambiente seco preservava os corpos. Os antropólogos acreditam que corpos descobertos acidentalmente que foram naturalmente mumificados na areia e, portanto, reconhecíveis anos após a morte, incentivaram a prática da mumificação, demonstrando como, através da decomposição mínima, as múmias têm vida eterna. Uma vez que os egípcios começaram a acreditar que a decomposição não era natural, eles iniciaram processos especificamente para preservar o falecido, mas levou 800 anos para eles começarem a remover órgãos para evitar a deterioração. Em 3400 AC, os egípcios começaram a envolver as múmias em linho, mas somente em 2600 AC eles removeram órgãos consistentemente. Foi apenas 5500 anos atrás que as múmias começaram a ser enterradas em túmulos e sarcófagos. A mumificação natural ainda ocorre em regiões onde os corpos não são expostos ao ar ou à umidade. Cadáveres foram encontrados preservados por centenas e milhares de anos em climas áridos como os desertos do Egito, mas também em tundras e submersos em pântanos. Top 4. Posicionamento do braço. A colocação do braço das múmias é realmente significativa. Por exemplo, os braços cruzados sobre o peito, a imagem mais comumente associada às múmias, foi usada muito especificamente para a realeza. As múmias pré-dinásticas tinham as mãos cobrindo o rosto, com os braços dobrados nos cotovelos. Os reinos antigo e médio eram indicados pelo enterro com as mãos nas laterais ou ocasionalmente cruzados sobre a pelvis. Durante o período de Ramsés II, as múmias foram preservadas com os braços cruzados sobre a parte inferior do corpo, e os braços cruzados com as mãos sobre os ombros são indicativos de um período posterior da história egípcia. Braços cruzados, como normalmente imaginados, eram usados apenas no Novo Reino para homens de status real. Top 3. Opções mais baratas. No Antigo Egito, as classes mais baixas geralmente só podiam arcar com uma mumificação incompleta. Isso não inclui um caixão ou sarcófago e normalmente envolve apenas a desidratação do corpo, com alguns ou todos os órgãos permanecendo intactos. Os cérebros eram considerados os menos importantes no Antigo Egito e, portanto, eram os menos importantes a serem removidos. A mumificação precoce e a mumificação incompleta frequentemente deixam o cérebro intacto, o que é indicado por um nariz intacto. Às vezes, os muito pobres apenas embrulhavam os mortos em panos e os enterravam na areia do deserto por alguns dias ou semanas para secá-los. Em seguida, as cavidades do corpo seriam lavadas com solvente e o cadáver seria enterrado em um cemitério. Em contraste, as tumbas dos ricos e da realeza foram elaboradamente pintadas com inscrições do Livro dos Mortos, dos textos da pirâmide e dos textos do caixão. A divisão entre ricos e pobres no Antigo Egito é particularmente evidente nas práticas funerárias. Top 2. Jarras canópicas.
Os antigos egípcios consideravam os pulmões, fígado, estômago e intestinos os mais importantes na mumificação. Eles foram extraídos de corpos e mantidos em jarros canópicos, que foram baseados em 4 antigos deuses egípcios que se acreditava guardarem os órgãos do falecido, os 4 filhos de Horus. Cada jarra canópica tinha uma cabeça diferente, uma de babuíno, uma de chacal, uma de humano e uma de falcão. É provável que, inicialmente, os órgãos tenham sido removidos porque sua presença fez com que o corpo do falecido se decompusesse mais rapidamente. Com o tempo, essa prática religiosamente evoluiu para a crença de que os órgãos eram necessários ao falecido em sua jornada pela vida após a morte. Top 1. A maldição da múmia. O conceito de múmias ou túmulos amaldiçoados não foi inventado pelos egípcios, mas sim pela escrita sensacionalista. A única base dessas maldições são ameaças escritas em túmulos de retribuição divina por desrespeitar os mortos, com o propósito expresso de desencorajar ladrões de túmulos. Embora algumas múmias tenham preservado o mofo antigo, os cientistas determinaram que o mofo não é perigoso. Advertências escritas contra a abertura de tumbas egípcias datam da Idade Média e descrevem as qualidades malignas e sobrenaturais possuídas pelas múmias. A maldição mais famosa é a do túmulo do rei Tutancâmon, ou a maldição do faraó. O financiador da escavação da tumba de Tutancâmon morreu de uma doença transmitida por mosquito, e Howard Carter, que descobriu a tumba, morreu 16 anos depois. A ideia de uma maldição foi divulgada pelo autor de ficção Sir Arthur Conan Doyle. Nessa nota, Shakespeare também tinha uma forma de maldição em seu túmulo para impedir a perturbação de ladrões de túmulos. Bônus. Múmias não egípcias. Os antigos egípcios não inventaram a mumificação e não foram de forma alguma a primeira civilização antiga a mumificar seus mortos. Corpos mumificados foram encontrados em todo o mundo, datando de milhares de anos antes dos encontrados no Egito. Embora estereotipadamente egípcia em Hollywood, a mumificação tornou-se uma prática comum na América do Sul por volta de 6000 AC. A famosa pintura O Grito foi atribuída a uma múmia peruana que Edvard Munch viu em um museu. As múmias de gelo são outro exemplo de mumificação sul-americana. Na cultura inca, os sacrifícios humanos deixados no topo das montanhas tornaram-se essencialmente liofilizados, preservando o corpo. Na América do Norte e na Europa, o congelamento acidental também resultou em múmias de gelo, muitas da Idade do Ferro. Embora popularmente consideradas egípcias, as múmias são originárias de todo o mundo. Bom, o que você acha sobre as múmias? Deixe seu comentário aí. Estes são os 10 fatos sobre múmias egípcias antigas que você não sabia. Muito obrigado por assistir.